futuro começa aqui com o Mário, que é sócio-diretor da CHB Sistemas. Mário, muito legal ter você aqui com a gente, uma alegria muito grande ter a CHB, né, essa parceira aí de longa data da Gatua que está aqui conosco. E agora eu passo a palavra para você, para que você possa dar início à apresentação. Fique à vontade para compartilhar a tela aí. E, novamente, vamos em frente, que o trabalho começa aqui, mas é muito além, como a gente já conversou. Obrigado, pessoal. Opa, Bruno, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado a você, obrigado ao Bill. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora aqui. Também já saudamos aqueles que vão nos assistir posteriormente, né? Que esse vídeo vai circular aí pelo YouTube. Então, um grande abraço a todos aí. É muito bom falar com vocês e apresentar um pouco do que é a CHB e do que são as tecnologias que nós estamos aplicando agora no nosso negócio. É importante, Bruno, Bill e amigos, que a gente vai falar muito na questão de aplicação, tá? Porque tecnologia está aí, né? Todo mundo fala disso, todo mundo tem alguma aplicação, todo mundo tem algum uso. O que nós buscamos na CHB foi dar uma aplicação prática para esse conjunto de tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado, né? E que tanto se fala. É esse que vai ser o mote da nossa apresentação aqui, ok? Então, vocês vão ouvir falar mais de uma vez a palavra aplicação, porque é isso que nós estamos propondo. Eu vou compartilhar a tela aqui para que nós possamos começar a apresentação. Bruno, só me sinaliza se está tudo bem aí, se está todo mundo vendo. Já subiu aqui para a gente, viu, Mário? Opa, então tá jóia. Então, vamos lá. Bom, CHB dá estratégia ao controle, tecnologia de ponta aplicada ao negócio. Então, aí já começou a palavra aplicada, né? Então, é isso, é aplicar essas tecnologias de ponta ao negócio para que nós tenhamos aí uma usabilidade correta e integrada de todas essas tecnologias aos sistemas. Deixa eu ver aqui que ele não está querendo... agora foi. Bom, CHB, 38 anos de atividade. Nós trabalhamos no setor do agronegócio com 45 usinas, mais de 600 fazendas. Trabalhamos também na indústria, atuamos com algumas indústrias calçadistas, algumas indústrias de outros ramos, mas dentro do agronegócio, que é o nosso ambiente aqui, são 45 usinas, 600 fazendas. Nós, dentro desses 38 anos, sempre buscamos a vanguarda tecnológica. Então, nós trabalhamos o tempo inteiro para trazer para os nossos clientes, para a comunidade que utiliza o CHB, as melhores tecnologias existentes naquele momento no mundo todo. Nosso sistema, na verdade, hoje, ele é um ecossistema de gestão de negócios, por isso que nós chamamos da estratégia ao controle. Houve uma modificação no nosso modelo de negócio de 2024 para cá, a gente vai detalhar um pouco mais isso ao longo da apresentação. Nós aqui temos, dentro desse ecossistema, nós temos no centro dessa figura, que vocês podem ver aqui, o ERP, que é o produto nosso padrão que nós usamos durante 37 anos. Nós produzimos ERP, então uma empresa voltada para o controle, e agora expandimos a nossa visão e temos aí um conjunto chamado EIP, que é a inteligência de negócios, um conjunto chamado EAN, que é a inteligência de processos, e uma camada de outsourcing também, onde nós incorporamos departamentos ou funções do negócio para poder agilizar o processo de execução e de extração dos resultados do conjunto de sistema, desse ecossistema que nós tratamos. Esse ecossistema ele é baseado em 4 pilares. Então, nós temos o pilar de ERP, que é o que nós fazemos. Nós temos aí perto de 30 sistemas que nós disponibilizamos para o agronegócio. Então, se é uma usina de açúcar e álcool, por exemplo, nós vamos desde da parte agrícola, da plantação da cana, pagamento de fornecedores, pagamento de frete, entrada da cana, laboratório de sacarose, faturamento dessa cana. Depois entra no processo produtivo, nós vamos controlar ali toda a parte de produção de açúcar e álcool. Depois nós temos a parte de faturamento e tancagem desse açúcar e álcool, controle de armazém de açúcar. Depois nós caímos ali na parte de frota, controle de toda a frota, controle da automação da própria indústria, controle dos equipamentos, enfim, toda a parte agrícola e industrial, e também a parte administrativa,
onde nós vamos desde a folha de pagamento até a controladoria, contabilidade, financeiro, fiscal, com todos os SPEDs, social, essa coisa toda. Então, esse primeiro pilar é o ERP, que é o que nós fizemos durante 35 anos, 36 anos. Basicamente, nós fazíamos isso. Então, nós éramos uma empresa focada no controle de processos. Essa era a nossa especialidade. Nós lançamos o nosso sistema CHB em web em 2016. Nós fomos a primeira empresa a lançar os sistemas totalmente em nuvem, já em 2016. Hoje, toda a nossa base está totalmente em web, podendo ser usada num SaaS nosso aqui, num servidor de web em casa, no seu ambiente, ou em qualquer data center do planeta. Então, posso estar na Amazon, na Microsoft, na Oracle, na Com4, aqui em Franca, onde você quiser. Então, essa é a camada de ERP totalmente web. Depois nós temos um outro pilar, que é o pilar do EIP, que é da inteligência de negócio, que é composto por um BI, um módulo de Analytics, um extrator e um módulo de inteligência artificial, que a gente vai detalhar bastante aqui agora nos próximos minutos aqui na nossa apresentação. O pilar do EAM, que é a inteligência de processo, nós temos uma camada de BPMS, que é o controle, a gestão de processos empresariais, acoplada ao sistema. A camada de RPA, que é a robotização e a automação robótica dos processos. A camada de IoT, que é a internet das coisas, onde nós vamos conectar diversos aparelhos no sistema. Uma central de API, que faz a comunicação com o mundo externo, com sistemas legados ou com sistemas de terceiros que precisam se conectar conosco. E também uma camada de inteligência artificial dentro deste pilar do processo. E, por último, o outsourcing, que nós chamamos de gestão contínua, que é onde a CHB tem a capacidade de incorporar algum departamento do nosso cliente ou algum processo dentro de um departamento. Por exemplo, geração de custo agrícola. De repente, a usina ou o fornecedor não tem estrutura para poder fazer essa geração de custo, porque não encontrou funcionário, ou porque algum funcionário tenha saído, alguma coisa desse tipo, ela pode nos contratar para fazer este processo. Então, ela faz todo o conjunto de apontamento, faz todas as integrações, e nós processamos o custo e entregamos isso pronto para eles. Então, essa é a camada de outsourcing. Então, nós temos aí acompanhamento contábil, gestão de custos, gestão de frota, qualquer tipo de atividade que o cliente não tenha condição de executar em casa, a gente pode puxar e com o nosso time executa e entrega os resultados. Então são esses 4 pilares que norteiam o nosso trabalho, o nosso modelo de negócio. Foi preciso, para atender às novas demandas do mercado atual, foi preciso fazermos uma reinvenção do nosso negócio. Os desafios que nós enfrentamos estão ligados à questão da gestão estratégica. Então, a gestão estratégica hoje, ela passa por indicadores, então é necessário que ela seja feita, e ela já é feita na maioria dos lugares, a partir de indicadores. É fundamental que esses indicadores atuem no processo de uma gestão por exceção, ou seja, eu vou observar aquilo que está saindo da curva, aquilo que está saindo da normalidade. Então, eu só vou me deter, só vou me debruçar, ou inicialmente vou me debruçar sobre aquilo que está mostrando que tem desvio. Então, isso nós chamamos de gestão por exceção. Então, num exemplo disso, se eu tenho, por exemplo, uma máquina que eu estou esperando que ela gaste 10 litros de diesel por hora, ela começa a gastar 12, eu preciso ter um dispositivo, um indicador, que me informe no momento do ato que eu tenho um desvio nesse determinado local, para que eu volte a minha atenção para lá e para que eu possa cuidar das coisas em tempo real. É muito comum, no passado, hoje isso já está ficando, já está mudando para esse novo modelo, era muito comum a gente tratar da gestão a partir de dados do passado. Então, fecha um mês, aí eu vou olhar o que aconteceu e aí eu vou tomar decisão. Ao fazer isso, eu estou cuidando da minha empresa pelo retrovisor. Se eu tenho uma máquina que no dia 2 ela começa a dar problema de desvio de combustível, no dia 30 eu rodei 28 dias sem observar isso. Então, é um exemplo bastante simples, mas que norteia o que nós fazemos com relação à gestão por exceção e à gestão estratégica. E o último ponto aqui desse processo é a automação total.
né? É automatizar tudo o que for possível, robotizar tudo o que for possível, para que a gente possa resolver situações atuais de escassez de mão de obra e de rotatividade de profissionais. Também vamos falar um pouco mais disso lá na frente. Dentro da camada de ERP, o primeiro item que aparece é o Business Intelligence, o famoso BI. Bom, quando a gente fala em aplicar a tecnologia no nosso sistema, aplicar a tecnologia na gestão, o primeiro ponto são os painéis de indicadores, não há como fugir. E aí alguns de vocês podem estar pensando, tá bom, mas ninguém inventou a roda, o BI é uma coisa antiga, o BI todo mundo já tem alguma solução, seja ela mais madura ou mais incipiente, que trata de BI. Correto? Mas o que acontece? Nas nossas andanças, até 2024, nós não tínhamos interesse em trabalhar com uma camada de BI, porque nós entendíamos que o nosso cliente buscaria a solução que melhor lhe chamasse a atenção. Então, ele vai ter lá um Power BI da vida, com 2 ou 3 desenvolvedores, a gente oferece as tabelas e ele puxa e faz o seu painel. E estava acontecendo assim. O que nós percebemos? Percebemos que havia muita discrepância, haviam muitos problemas de compatibilidade entre os indicadores e entre as bases de dados disponíveis. Porque nós temos uma complexidade aí. Para vocês terem uma ideia, a CHB tem mais de 40 mil tabelas no seu sistema. Então, para que uma equipe externa conheça essas tabelas, faça a conexão delas, isso não é uma tarefa fácil. Nós temos dentro das nossas tabelas, tanto nós como qualquer empresa desenvolvedora de sistema, o que nós chamamos de campos fórmula. Esses campos, eles são campos que são gerados a partir de fórmulas que pegam vários dados na tabela. Então, quando você muda uma fórmula dessa, você normalmente estoura alguns indicadores no BI quando ele é feito externo. Face a esses problemas, nós resolvemos fazer o seguinte, vamos construir um BI nativo no CHB. E foi isso que nós fizemos. Então, a grande diferença aí é que com um BI nativo, nós garantimos que aqueles números do indicador estão e estarão compatíveis o tempo todo com tudo aquilo que for feito no sistema. A nossa camada de BI, o nosso processo passa por uma leitura da database nosso, CHB Web, que passa por um processo de ETL, que é uma transformação, gerando uma Data Warehouse, que é uma tabela já de indicadores. E com isso a gente gera, então, os indicadores a partir desta Data Warehouse, e aí você já tem todos os painéis. São mais de 350 indicadores disponíveis no sistema, que cobrem todas as áreas dos nossos produtos, financeiro, RH, compras e por aí vai. Então, todas as áreas, nós encontramos ali os painéis. Aqui nós temos um pouco da interface, como é que funciona. Então, dentro do próprio sistema, nós temos um menu de BI que vai ter sistema a sistema, e dentro de cada sistema ele abre para que a gente possa ter o conjunto de painéis a serem acessados. E nós temos também dentro do sistema um botão BI que abre só os painéis daquele sistema específico. Nós trabalhamos aqui na questão da gestão por exceção, que nós já explicamos um pouco anteriormente, a definição de metas. Então, eu defino meta, por exemplo, de rendimento de uma colhedora, rendimento médio, disponibilidade dela, consumo de combustível, e aqui o sistema vai se alimentando de forma que, quando algum desses indicadores der algum desvio, ele vai encaminhar um WhatsApp, um e-mail ou o próprio indicador para quem estiver setado ali e para que essa pessoa possa tomar as providências cabíveis no momento. Então, assim, nós vamos cuidar da gestão de desvio por faixas ali e tratar dessa gestão por exceção. Dentro do aplicativo, nós temos o nosso BI, ele funciona tanto em desktop, no computador, como no celular. Então, você tem o aplicativo que você vai ver todos os indicadores e o usuário pode assinar os indicadores que ele quiser. Então, ele vai lá, ele assina, são 350 indicadores, ninguém vai analisar 350 indicadores, mas ele assina aqueles que ele quer. Eu quero 5, quero 10, ele vai marcar e isso aí vai ficar disponível para ele já numa área de favoritos e também ele vai poder dizer quais os indicadores que ele quer receber periodicamente no seu celular ou no seu desktop. Então, o sistema vai fazer também esse controle ali. Então, ele vai definir o painel de favoritos ali, e vai montar para você
o conjunto de indicadores que lhe interessa a cada momento ali. Aqui uma visão, né, de como é o aplicativo e como são esses indicadores. Então, no celular, né? Então, vocês estão vendo aí um emulador, como se estivesse simulando os indicadores escolhidos e ali no seu celular. Ele vai rodando ali, vai mostrando indicador por indicador, os indicadores principalmente que você elegeu, né, como favoritos para você. Alguns painéis aqui, para vocês terem uma ideia desses 350 indicadores. Então, só aqui a título de vocês poderem observar aqui esses painéis. Aqui nós temos, a partir do painel, nós temos situações de drill down. Então, se eu clico aqui em algum dado desse, ele vai abrir a informação, ele vai explodir a informação. Então, aqui nós estamos com o PCN frota. Então, ele vai mostrando aqui para nós a quantidade de indicadores que existem. Aqui nós temos a parte do financeiro, conjunto de indicadores financeiro, folha de pagamento, ainda folha de pagamento, análise de compras. Então, todos os dados referentes à compra aqui. Materiais ainda, parte de estoque e compras. Vejam que aqui embaixo ele abre e ele faz aqui um descritivo. Então, aqui apenas para que vocês possam ter uma ideia do layout, tanto do aplicativo quanto do desktop nosso. Depois nós temos ainda dentro desse portal, que é o portal do EPI com as ferramentas de BI, o Analytics. Nós temos 350 indicadores, mas a gente conhece o usuário, a gente brinca que o usuário quer o quê? O usuário quer o que não tem. Então, nós temos 350 indicadores, mas toda vez que a gente mostra o sistema, a pessoa fala, mas e se eu quiser construir o meu? Né? Porque ele quer o que não tem. Na verdade, ele precisa, às vezes, de alguma coisa que a gente, de fato, não tem. Então, esta ferramenta, ela permite que se construa, como o exemplo está mostrando aí, os seus indicadores. Então, você vai, a partir da visualização daquela data warehouse, que é a tabela de indicadores, arrastar esses indicadores para a tela, que vai gerar uma tabela dinâmica ou vai gerar os indicadores. Quando você gera esse indicador a partir do Analytics, você pode fixá-lo e aí ele já fica no menu para você depois só fazer o consumo dele, não precisar ficar montando. Então vejam que é uma tela extremamente intuitiva, onde os campos são também amigáveis, né? Eles estão com nomes amigáveis, não estão com nomes de tabela interna de computador, e aí para que você possa fazer a extração de todos os dados. Bom, terminamos de falar aqui da camada de BI e nós entramos na inteligência artificial. Eu vou pedir... antes disso eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, antes da gente rodar o vídeo, Bruno. O que acontece aqui? Dentro de IA, nós ouvimos e estudamos inteligência artificial e rodamos, né, em muitos locais do Brasil, buscando informações e usabilidade para a inteligência artificial no momento atual. E o que nós vimos, na verdade, foram muitos testes, né? A grande parte do que está acontecendo com o IA, 90% do que está acontecendo com o IA hoje, a gente fala que é espuma, né? São testes que estão sendo feitos, mas que ainda não podem ser aplicados efetivamente nas atividades, né? Porque a ferramenta ainda está com uma situação muito ampla, muito aberta. Então, a gente ficava nessa dúvida, como nós vamos fazer isso? E aí nós identificamos uma primeira etapa, que foi trabalhar com os assistentes de IA, né? Então, esses assistentes de IA são sistemas autônomos treinados ali, que vão perceber o ambiente por meio de sensor, dado, imagem, texto, e processar as informações e executar ali. Então, nós criamos um roteiro, né, um roadmap nosso de IA, como nós íamos tratar IA, e nós tivemos duas fases. A fase 1, nós criamos sistemas especialistas de cada área, usando a IA generativa e os agentes ou assistentes de IA, né? E nós, então, treinamos assistentes especialistas por área. Foram 50 assistentes inicialmente, estão terminando o treinamento desses assistentes, e o objetivo desses assistentes é a localização, disponibilização de dados e geração de indicadores e insights a partir desses dados. A grande sacada e a grande aplicação dessa tecnologia tão potente dentro do nosso sistema na primeira fase
ela se dá através desses assistentes, e esses assistentes eles são extremamente especialistas e eles estão sob um guarda-reio, eles estão fechados dentro da nossa data warehouse. Então, eles só atuam dentro da nossa tabela. A grande dificuldade que nós temos quando nós analisamos uso de inteligência artificial, de maneira geral, é que ela estando aberta, quando você faz alguma pergunta, quando você coloca um prompt nela, ela acaba se dispersando nas diversas bases de dados espalhadas aí pelo mundo todo, e ela, quando não alucina, que é um termo muito comum usado na inteligência artificial, ela pode trazer informações que não são compatíveis com o que nós queremos, né? Então, ela pode comparar laranja com banana. Então, às vezes, eu peço para comparar um custo que eu apurei no sistema com o custo da região, por exemplo, ou o custo do setor, e ela vai me trazer informações que são incompatíveis, porque a metodologia, de repente, utilizada por um terceiro que ele acessou uma tabela não é a mesma metodologia que nós utilizamos. E a isso nós chamamos de comparar laranja com banana. Para evitar que isso aconteça, nós fechamos a inteligência artificial dentro da nossa base, que é a mesma que nós usamos para o BI, e treinamos para que ela trabalhe dentro desta base. Então, aí ela não vai sair dali, nós vamos ter uma assertividade muito grande, próxima de 100%, e os insights e as conclusões dela vão ser baseadas também nesse universo, né? E aí esse universo vai poder pegar vários anos, o que for. Já na fase 2, aí sim, nós vamos um projeto mais para o ano que vem, nós vamos tratar da análise preditiva e prescritiva, aí nós vamos entrar com uma camada de machine learning e também uma camada de IA generativa, né? O objetivo lá já vai ser geração de indicadores olhando cenários externos, internos com fontes externas, tá? Agora eu vou pedir para o Bruno fazer a gentileza de passar o vídeo para vocês verem na prática como é a ferramenta de IA da CHB. Depois eu apresento para vocês mais detalhes. Muito bem. Voltamos aqui. Eu preciso que o Bruno me fale se a tela minha já voltou. Ainda não, Mário. Já voltou? Já voltou. Eu estou vendo o Mário aqui. Eu estou vendo o Mário, não estou vendo a tua apresentação. A apresentação ainda não. Então eu vou compartilhar novamente para que a gente possa, porque acho que ele me derrubou, mas vamos lá. E agora? Agora sim. Agora sim, né? Rodou aí agora, né? Espera aí, deixa eu ver. Sim, perfeito. Beleza, rodou o PowerPoint, né? Sim. Muito bem. Então, o vídeo que vocês viram, espero que todos tenham conseguido ver, ele, na verdade, aqui nós temos um recorte dele, ele é como funciona a nossa inteligência artificial. Vamos dar uma passada nele aqui para que vocês possam compreender um pouco de como é essa ferramenta. Então, nós temos um prompt ali, então eu estou digitando a mensagem ali, me traga um resumo de área, tonelada, ATR, TCH, né? Então, eu indico o que eu quero que ele faça, a inteligência artificial vai fazer todo esse processo de levantamento dentro da Data Warehouse daquilo que eu pedi e vai apresentar as informações. Então, ele vai trazer aí o resumo dos indicadores que eu pedi, ele vai fazer uma análise desses indicadores, né? Então, dentro do universo que ele está fechado ali,
ele vai fazer o resumo, uma análise e uma conclusão ali, mostrando para nós, por exemplo, como estão esses indicadores com relação aos anos anteriores, nas condições anteriores, enfim, ele já vai atuar desta forma. Eu posso ainda pedir para que ele mostre ali o ATR por mês, por exemplo. Ele vai preparar aqui, vai nos trazer o ATR por mês, né? E a partir daí eu posso pedir para gerar um gráfico. Então eu vou ali embaixo, vejam no prompt, né? Aqui, gere um gráfico de linhas na cor azul. Então ele vai gerar este gráfico. Então eu posso interagir com a inteligência artificial de qualquer maneira que eu precise e ele vai gerar esses indicadores aí. Então, aqueles indicadores também que eu não tenho no BI, eu posso atuar com eles na inteligência artificial e gerar esses indicadores. Então, eu posso fazer, por exemplo, essa consulta que foi feita aqui. Vejam aqui em cima, né, ó, monte um gráfico do TCH por mês. Então, o sistema monta o gráfico do TCH e aí eu posso pedir para ele, compare com o realizado, o previsto e o realizado. Então, ele está comparando aqui. Então, eu previ essa linha azul, né, de TCH e eu realizei essa linha laranja de TCH. Isso eu posso fazer com qualquer coisa. Eu posso comparar cortes por talhão, cortes por idade, cortes por variedade, de um ano para outro, de 5 safras, enfim. Posso fazer o que eu quiser. E o segredo dessa aplicação é justamente colocar esse processo da inteligência dentro deste guarda-reio, que é o guarda-reio que nós atuamos dentro das nossas tabelas aqui. Então, essa é a nossa aplicação para a inteligência artificial. Pois bem, seguindo agora para o terceiro pilar de ferramentas que a gente está apresentando aqui hoje, nós temos o BPMS. O BPMS também não é uma tecnologia nova, ele simplesmente é uma tecnologia, é um processo, né, que modela, automatiza e monitora os processos em tempo real. Então, uma coisa comum, muitas empresas, muitos clientes nossos já utilizam o BPMS. Mas qual é a nossa proposta? A nossa proposta é que o BPMS CHB, nativo CHB, esteja ligado com o ERP. Né? Porque se você, às vezes, vai lá e compra um produto de BPMS ou usa um produto de BPMS free, open source, que você coletou na internet aí em qualquer lugar, ou que você comprou, né, um Fluig da vida ou qualquer coisa desse tipo, você vai fazer as suas modelagens, mas você vai encontrar uma dificuldade para poder acoplar isso no seu ERP, para poder fazer com que essas duas ferramentas, o processo que você criou e o ERP, conversem, possam falar os dois um com o outro ali e que possam dar os resultados necessários. Quais são os objetivos que nós temos quando nós incorporamos uma ferramenta de BPMS no nosso sistema? Nós desenvolvemos a ferramenta. O primeiro deles é a redução de erros. Então, fluxos padronizados de processos vão ter menos dependência humana. Então, menos dependência humana significa menos erro, né? Porque a máquina não vai errar. Se nós fizermos um processo correto, um fluxo correto, você vai ter uma assertividade maior. Depois, o segundo item, uma visibilidade total do processo. Então, nós vamos ter dashboards com status de cada processo, né? Aprovações pendentes, enfim, uma visibilidade total do que está acontecendo dentro da empresa, se tem algum gargalo, se tem alguma coisa que está fugindo do processo, se tem algum processo que está atrapalhando e que vai impedir ações futuras que vão comprometer, por exemplo, um giro de produção. Então, se eu tenho lá uma aprovação, por exemplo, de produtos químicos que eu preciso para a produção de açúcar e álcool e eu estou tendo problema nessas aprovações, nessa compra, nessa cotação, o sistema vai mostrar para mim que eu tenho um processo atrasado que vai atrasar outros processos e que vai culminar daqui 20 dias se eu não tomar uma atitude hoje na parada do processo, porque eu não vou ter o produto em casa. Ou eu vou ter que sair comprar na urgência e pagar mais caro. Então, ele vai te dar essa visibilidade. Traz também o terceiro item aí, que é um compliance automático do processo, né? Então, ele vai trazer uma auditoria rastreável de todas as etapas do processo, né, para que se possa compreender e garantir que aquilo que foi planejado, aquilo que foi estruturado na gestão estratégica, está acontecendo no sistema.
Então, é a rastreabilidade de todas as etapas. E, para nós, o mais importante de tudo é o quarto item, que é a preservação dos processos. Essa metodologia, esse sistema acoplado ao ERP, novamente, a gente reforça isso, tá? Não é um BPMS solto aqui e um ERP funcionando do outro lado. Não, é a acoplagem do BPMS no ERP, ele é nativo. Então, o BPMS nasce do ERP para a empresa. Não é eu faço um BPMS aqui e tento conectar. Ele vai trazer para nós a preservação dos processos. Então, ele vai garantir a continuidade do processo, independentemente da equipe. Por que isso é importante? Muitos de vocês que estão vendo esta apresentação convivem hoje com dois problemas graves dentro do negócio. O primeiro problema é a rotatividade de mão de obra. Então, nós temos uma empresa em que você implanta um sistema e você encontra uma usabilidade desse sistema no momento da implantação da ordem aí de 70%, 80%. A partir do tempo, se a gente volta daí 1 ano, daí 2 anos fazer uma análise, você percebe que essa usabilidade caiu para 40%, 50%. Por quê? Porque quando nós fizemos a implantação, nós definimos os processos e começamos a utilizá-los. Mas nós não tínhamos até então uma ferramenta que garantisse que esse processo fosse se manter, garantisse a continuidade desse processo. Então, troca funcionário, né, rotatividade alta, sai o funcionário do faturamento, entra outro funcionário que é treinado por esse que está saindo. Se esse que está saindo usava 80% do produto, ele passa a 60%, e esse que aprendeu 60% vai usar 40%. Então, o processo já sai do fluxo. Quando nós temos o BPMS acoplado, e nós conseguimos garantir, preservar esse processo. Porque a outra pessoa que entrar para executar o trabalho, ela não tem como executar se não for dentro do processo estipulado pelo BPMS. Então, para nós, esse é o ponto mais importante. Então, são dois problemas. O problema da rotatividade e o problema do processo ir se deteriorando. Mesmo quando eu não tenho rotatividade de profissionais, a empresa começa a girar e o dia a dia vai consumindo o tempo das pessoas e eles começam, então, a diminuir o uso do processo como um todo. Faz aquilo que precisa fazer. Então, eu faço a nota, eu pago a conta, eu contabilizo, mas partes importantes do processo que deveriam estar sendo feitas vão sendo esquecidas. Então, aí você sempre encontra, quando você vai ver o uso de sistema, o uso de um ERP, usabilidades aí em torno de 40%, 50% do produto como um todo. E aí é muito comum o indivíduo chegar e falar, poxa, o sistema não faz isso, mas ele faz isso. É que o processo, de quando implantado até agora, ele se deteriorou. As pessoas simplesmente não sabem fazer. Então, a gente comenta bastante, né? A gente usa uma analogia que é o seguinte, você compra uma Ferrari e só vai até a 3ª marcha com ela. E aí você fala que a Ferrari não performa, que a Ferrari não corre, que a Ferrari não é boa, mas é porque você não sabe que ela tem 6 marchas, 7 marchas e não 3 marchas. Tá? Então, é esta a analogia que a gente faz. Então, nós resolvemos acoplar esse processo dentro do sistema. E aqui, então, nós temos, assim como nós mostramos no BI, nós temos o CHB Flow dentro da nossa ferramenta, onde eu tenho aqui a lista de fluxos, as tarefas, um painel de gestão, né, o status de cada fluxo e os fluxos propriamente ditos. Aqui nós temos uma visão de fluxos, então alguns fluxos aqui, fluxo de aprovação de compras, fluxo de recepção de materiais, fluxo de solicitação de férias, os fluxos que o usuário tem e qual é o status de cada um. Então, o que eu tenho que fazer dentro de cada situação dessa aqui, né, qual é a minha data, qual é o meu SLA, quando eu tenho que entregar, e qual é o status desse SLA. Então, está no prazo o primeiro aqui, o segundo está em atenção, o terceiro está atrasado, o quarto atrasado. Então, aqui, cada usuário vai observar o seu conjunto de fluxos, compreender o seu fluxo aqui em cima e entender dentro do sistema como ele está, ok? Ele tem também as tarefas. Então, quais são as minhas tarefas enquanto um usuário? Então, eu tenho aqui, ó, aprovar solicitação de compra, que está dentro do fluxo processo de compras, com o status pendente e a prioridade alta, com uma data de vencimento aqui que já me chama a atenção. Depois eu vou tendo os fluxos, eu tenho que revisar contratos de fornecedor, eu tenho que verificar pagamentos de fatura, eu tenho que aprovar pedidos de venda, enfim, assim sucessivamente.
Então, o profissional, quando ele chega na empresa, ele tem um painel indicando para ele o que dentro do fluxo do processo ele precisa fazer, para quando e qual tem maior prioridade sobre os outros. Então, aí ele vai poder garantir que isso daí, ou ele vai fazer ou vai criar um processo para frente que vai atrapalhar o trabalho dele, né? E aí nós vamos ver no painel de gestão. Então, esse painel de gestão vai ser utilizado pelo gestor de cada área, que vai encontrar aqui, né? Ele vai poder ver da empresa inteira ou da área dele, dependendo aí do nível, né, de acesso que ele tem, que o sistema vai permitir, da alçada dele. Então, ele vai ver, por exemplo, aqui, 125 processos em andamento na empresa, o tempo médio de conclusão desses 125 processos, 3 dias. Eu tenho 5 gargalos identificados. Então, observe que aqui é gestão por exceção. Eu tenho 5 gargalos identificados, né? Eu vou fazer, o que eu vou fazer com eles? Eu tenho a distribuição dos processos por fase aqui, né? O tempo médio de conclusão, e aqui ele mostra embaixo os gargalos, ó. Então, eu tenho o processo X, Y, Z aqui, que são exemplos, e aqui como estão se comportando. Então, o sistema vai mostrar os gargalos. Além dele mostrar esses gargalos, quando ele identificar uma situação, um problema, ele vai disparar uma mensagem via WhatsApp, via e-mail, via o que for, para o usuário responsável, e aí depois ele vai escalando. Então, enviou para o usuário, ele envia na sequência para o gestor, para o coordenador, e assim, conforme a alçada que você desenha no sistema, ele vai escalando, ele vai mostrando, apresentando esse processo para que você tenha uma gestão ampla de como está o seu sistema e como está o processo em cada sistema. Aqui o status de cada fluxo. Então, eu vejo, por exemplo, um status de um fluxo que está em gargalo. Eu posso ver, por exemplo, a solicitação de compra com esse número aqui, o que já foi feito nela e onde ela está. E com quem ela está. Vejam que aqui está a Marina Trevisan. Esta é a pessoa que está encarregada desta fase do processo, que é a fase que está aqui no momento. Se ela for um gargalo ou não, ele vai avisar, vai informar isso daí. Depois, um fluxo, aqui o desenho do fluxo mesmo, um fluxo exemplo de solicitação de compras. Então, esse é o nosso processo aqui do CHB Flow, que faz essa acoplagem do modelo de controle BPMS com o sistema. Então, voltando a frisar isso, é a aplicação de uma tecnologia já conhecida e até antiga, não é uma tecnologia nova como a IA, mas que precisava ser acoplada ao sistema. O que nós vemos hoje são empresas que têm o seu ERP e têm uma ferramenta qualquer de BPMS fora, mas cuja acoplagem, não sendo natural, ela não permite que você tenha esta usabilidade que nós demonstramos aqui agora no sistema. Por fim, nós temos aqui o RPA, que é a robotização de processo. Então, isso aqui nós estamos agora trabalhando, estamos aqui debruçados sobre vários processos, criando esta robotização. Então, esse RPA, na verdade, ele é uma tecnologia que utiliza os robôs, softwares robôs, para automatizar tarefas repetitivas baseadas em regras, imitando a interação humana com o sistema digital. Então, os objetivos do RPA é automatizar os processos repetitivos, reduzir os erros humanos, aumentar a eficiência, integrar sistemas legados e trazer uma escalabilidade operacional. Então, são vários robôs acoplados ao sistema, executando tarefas que seriam feitas por seres humanos, todos os dias. Então, é a automação geral que nós citamos lá atrás. Então, um exemplo de um desses robôs é o robô que vai fazer toda a análise do ponto eletrônico. Então, esse robô, suponhamos que ele seja startado automaticamente, né, em um orquestrador às 7 horas da manhã, todos os dias. O que ele vai fazer? Nós demos um exemplo aqui, onde o cliente usa o ExatID, que é uma ferramenta para captação de facial, ponto pelo facial. E o sistema vai automaticamente dentro da base da ExatID, coleta os dados de ponto, passa para a apuração, onde ele começa já a gerar automaticamente os cartões, né, a réplica do ponto do indivíduo, encontrando ali anomalias. Quando ele encontra essas anomalias, essas inconsistências, ele já encaminha automaticamente a rotina para as pessoas encarregadas poderem
já responder essas inconsistências. Então, ele corrige as inconsistências ali, a pessoa, a partir do momento que ele fecha a correção das inconsistências, o sistema já dispara automaticamente o processo de fechamento de ponto e já deixa isso automatizado. Então, nós temos aqui, esse é um dos processos de robotização. Temos um processo de cotação automatizado aqui, onde o sistema já vai analisar os produtos que precisam ser comprados, lá, por exemplo, por um estoque máximo e mínimo, por reserva e tudo mais. Ele já gera a solicitação automática, ele dispara essa solicitação já via sistema CHB para que a pessoa, pelo aplicativo, possa aprovar. A partir do momento que ele aprova essa solicitação, o próprio sistema já recebe essa solicitação, já gera a cotação, e se ele tiver o parâmetro, ele já envia para os fornecedores. Então vejam que são trabalhos que normalmente são feitos por vários seres humanos, que passam então a ser feitos por esses robôs. Nós temos um outro robô que nós estamos aqui trabalhando nele agora, que é um robô de conciliação bancária. Então o que esse robô vai fazer? Ele vai acessar a base de dados do Bacen, do Banco Central, que seja, puxar os extratos, naturalmente com controle de senha, criptografia, das contas que eu quero conciliar da empresa automaticamente. Então, às 6 horas da manhã, ele bate lá, traz os extratos, automaticamente ele faz toda a conciliação com o sistema e ele identifica, por exemplo, ele vai identificar ali se você tem taxas desconhecidas. Então, o banco me cobrou uma taxa lá de R$120. Se o sistema não achou aquela codificação de safra, de taxa, ele vai encaminhar para o usuário responsável só aquela taxa. Olha, tem uma taxa aqui que eu desconheço. Aí você vai olhar e falar, tá, isso aqui é uma taxa de um financiamento que eu fiz, ok. Você dá o ok, o sistema já volta para cá, identifica aquela taxa, cadastra ela no sistema para ela ser reconhecida e já contabiliza, já faz o lançamento contábil daquilo ali, já lança no extrato bancário. Então, ele já faz esse processo automaticamente. Então, essa é a robotização. A gente está só começando com esse processo, criando os primeiros robôs, mas nós vamos robotizar o sistema como um todo, para que nós possamos ter esse processo de ganho de produtividade, né, de diminuição de erros e de aproveitamento da mão de obra inteligente que nós temos operando o sistema. Então, vejam só que nós estamos tratando de um conjunto de coisas que vai desde a geração dos indicadores, a geração da tabela de indicadores, disponibilização dos indicadores, a extração dos indicadores via o Analytics, o uso dos indicadores, dos 350 nas suas diversas formas que nós comentamos, né? Por exemplo, a assinatura, o desvio de metas, né? A inconsistência. Depois disso, nós temos a inteligência artificial acoplada nisso tudo, fazendo com que eu tenha a informação e a análise a partir da inteligência artificial de todos esses dados trabalhados ali, né? Depois eu tenho o controle de processos através do BPMS ligado ao sistema, que garante que tudo isso que eu estou usando para trás tem consistência, porque eu garanto que o processo está funcionando. E, por fim, a robotização de tudo. Por fim, todo esse processo de automação que vai fazendo com que a gente tenha uma usabilidade do sistema em alta escala, para que nós tenhamos preservação dos processos e para que nós tenhamos uma gestão estratégica orientada aos sistemas e na ponta da mão, uma gestão à vista.